Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para você que está chegando agora, para você que já está ligado na CBN. O Viva Voz está no ar, são 6h01, começando uma semana que não é feriado para ninguém, não é para você que está no carro, não é para a gente que está aqui na rádio, mas para os deputados, senadores e ministro do Supremo tem uma carinha de recesso fora de época, Carol Moran. Total, na época de São João. Boa noite, Vera, de novo também para os ouvintes. Aí já emenda São João com o ano eleitoral, é aquele esquema, né? O ano meio que acabou no Congresso, né? Mas tem São João em Lisboa, porque tem uma galera em Lisboa para o evento do Instituto do Ministro Gilmar Mendes. Então é São Gilmar João, Palusa. São Gilmar e a gente aqui tentando arrumar notícia nesse período. Mas, enfim, a semana começa com notícia, assim, porque teve uma reunião agora emergencial no Ministério do Meio Ambiente para tratar da emergência ali no Pantanal, no bioma do Cerrado, porque existe um recorde de incêndios no Pantanal nesse mês de junho, e isso chamou ali, fez soar um alerta, reunião entre o governo federal, os governos dos estados de lá. Quem traz as informações para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Conta para gente. Oi, Vera. Pois é, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Em meio às queimadas no Pantanal, Vera, a sala de situação do governo federal está reunido desde 13h30 da tarde para discutir ações de controle e prevenção do desmatamento e enfrentamento de incêndios e queimadas, não só no Pantanal, mas também na Amazônia. Eles discutem o cenário climático do Pantanal, especialmente agora neste ano de 2024. Participam dessa reunião que começou por volta das 4h da tarde. Ao todo, 8 ministérios, entre eles da Casa Civil, Ministério da Justiça, da Defesa, do Meio Ambiente, do Planejamento, também do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Lembrando que essa sala de situação foi criada há 10 dias e é coordenada pela Casa Civil. Ao todo, 19 ministérios atuam nas ações de desmatamento, incêndio e seca. Lembrando que hoje o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nos municípios mais atingidos pelo fogo. E em 4 dias, o número de focos de calor no Pantanal mais do que dobrou. Os dados da plataforma Pantanal em Alerta do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, acessados na tarde de hoje, registravam 3.970 focos. Lembrando que na quinta-feira passada eram 1.800 focos. O incêndio no Pantanal começou no dia 2 de junho. Segundo o governo do Mato Grosso do Sul, a União se comprometeu a enviar 50 homens da Força Nacional e 7 aeronaves para ajudar no combate e no controle aí ao fogo. Vão ser 3 aeronaves do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, e outras das Forças Armadas, entre eles da Aeronáutica e também do Exército. O presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo, diz que o incêndio neste momento preocupa, especialmente após 4 milhões de hectares em 2020 terem sido devastados pelo fogo. Segundo ele, o incêndio agora impacta principalmente na regeneração das espécies que estavam em andamento. Estamos perdendo biodiversidade, impactando áreas principalmente que já sofreram em 2020 e que estavam em processo de regeneração, usando a própria capacidade de resiliência e que agora são penalizadas mais uma vez brutalmente pelo fogo. Porque nós temos áreas que, inclusive, em 2020, queimaram, em 2021 nós conseguimos confirmar que restabeleceu populações, por exemplo, de onça-pintada. E agora a gente fica preocupado que à medida que esse fogo se repete, você tem aí, com certeza, um aumento do risco de ameaça às próprias espécies.
Lembrando que, além de criar a sala de situação há 10 dias, o governo também fez um pacto entre a União e os estados do Pantanal para cooperação e estratégias de combate de forma integrada. Só este ano, mais de 500 mil de hectares do Pantanal já foram consumidos pelo fogo, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram 430 mil no Mato Grosso do Sul e 145 mil no Mato Grosso. A expectativa, Vera, é de que a qualquer momento os ministros desçam aqui no hall do Palácio do Planalto para darem uma coletiva de imprensa e falarem aqui com os jornalistas sobre o resultado dessa reunião da sala de situação que já está prevista para terminar logo mais, Vera. Bom, então a gente fica aguardando essa entrevista e você volta a qualquer momento com mais informações. Isa, muito obrigada para você. Até mais, Vera. Pois é, Carol, uma situação bastante preocupante essa, né? Este ano já parece uma situação bem mais grave que a de 2020, que até então registrava o recorde de focos de incêndio em todo o Pantanal. Naquela ocasião foram 406 focos no mês de junho e agora, hoje é dia 24, já superou 2.300 focos de incêndio. Então, é muita coisa. Já era previsto que isso fosse acontecer. O governo já não exibe bons números de combate ao desmatamento no Pantanal e a esses focos de queimadas desde o ano passado. Tinha tido um bom resultado na Amazônia, mas no bioma do Cerrado os números não foram bons. Portanto, era já o caso de ter reforçado as equipes, ter reforçado o plano de prevenção a incêndios, porque se sabe exatamente qual época vai ser de seca, qual época vai ser de aumento das queimadas e, portanto, de aumento de focos de incêndio. Parece que pouco foi feito nesse sentido. Foi assinado esse protocolo de colaboração com os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas a verba até aqui não foi totalmente executada e agora o governo vai ter de literalmente correr atrás do fogo já instaurado e já comendo solto, o que leva a esses riscos todos para as espécies, para o bioma, que a Isa descreveu tão bem, né? Agora, Vera, vamos ver o que as autoridades vão falar, né? Porque o que se diz é que o fogo começou antes do previsto, que estava previsto só para agosto, esse ano começou em maio, mas os especialistas dizem que era previsível, porque a seca está muito intensa, né? E já havia esses indicativos de queimadas começando em maio, que era previsível que o cenário fosse realmente catastrófico. Então, não sei se o Ministério do Meio Ambiente comeu bola nessa. A gente sabe que a situação no Cerrado é mais complexa porque envolve licenciamentos ambientais envolvendo os governos estaduais. A situação no Cerrado é mais complicada do que na Amazônia, né? A própria ministra Marina Silva já vinha falando sobre isso. Parte desses incêndios também acontecem em propriedades privadas, o que acaba dificultando, mas as imagens são muito impressionantes, Vera. É um paredão de fogo, né? As pessoas... E aquela fumaça tomando a cidade. Aquela imagem da festa junina com um paredão de fogo do outro lado é um negócio inacreditável, né? Exatamente, Carol. E essa coisa de que não foi previsto, que aconteceu antes do previsto, não dá mais para adotar essas desculpas hoje em dia. A gente sabe que a gente vive aí um período de muitas mudanças climáticas. Isso já, se precisava ficar claro para alguém, o Rio Grande do Sul tratou de clarear. A gente está vendo lá voltou a chover, a gente vai inclusive trazer reportagem de lá hoje. A gente está vendo as secas também atingirem a Amazônia. Aqui a região sudeste está essa secura total, calor fora de época. Olha a voz das pessoas, inclusive as que trabalham no rádio, como é que tá em razão disso, a gente que lute. Então não dá mais para dar essa desculpa. Nossa, a gente não previu. A sala de situação foi criada há 10 dias, a gente está no dia 24, portanto foi criada já em meados do mês de junho. Então nem essa desculpa para de pé, cotejada com a realidade. A gente sabe que a ministra Marina Silva tem uma plena compreensão dos desafios climáticos, ambientais, mas ela vem enfrentando uma greve que se prolonga e que não dá sinais de terminar, diferentemente da greve das universidades federais, que a gente também vai abordar aqui no Viva Voz, e que parece haver uma situação em que não é um problema do governo, né? Hoje, sim, foram envolvidos mais outros ministérios. Vamos ver o que eles vão dizer. Mas é isso, já com o paredão de fogo
queimando solto por lá e com um prejuízo enorme para a fauna, para a flora e para toda a vida das cidades, a saúde das pessoas, etc, etc. E como eu falei... Bom, já que você... diga. Eu ia puxar esse assunto. Você falou de greve na área do meio ambiente, a gente vai falar da greve nas universidades, né? Exatamente, terminou, mas ainda pode ter alguns focos ali, porque os sindicatos são muitos nessa área e não totalmente articulados, mas o Igor Cardim traz as informações depois de um fim de semana de intensas negociações aí nesse assunto. Boa noite, Igor. Boa noite, Vera, também para os nossos ouvintes. Apesar do fim da greve dos professores nas universidades federais, alunos ainda devem esperar ao menos uma semana até a volta total das atividades em algumas instituições. No domingo, por maioria, os docentes votaram pelo encerramento da greve a partir da assinatura da proposta feita pelo governo federal com reajustes previstos para 2025 e 2026. Não há recursos para aumento salarial em 2024. O governo e professores devem assinar os termos na próxima quarta-feira, dia 26 de junho. A partir daí, a indicação é para que as federais retomem as atividades até a quarta-feira da semana que vem, dia 3 de julho. Cada universidade decidirá a data de retorno. As instituições possuem autonomia para redefinir o calendário acadêmico afetado por uma paralisação que chegou a quase 70 dias. A prioridade é repor os dias de aulas perdidos. Inclusive, a presidente da UNE, Manuela Mirella, diz que o calendário precisa ser reposto, mas respeitando as especificidades de cada região e de cada federal. Com essa volta às aulas, com a reorganização dos calendários, a gente vai conseguir dialogar com muito mais estudantes, com professores e técnicos, em rumo a uma reforma universitária estruturante. Então, para nós agora é garantir que os estudantes voltem com qualidade, que os calendários sejam reajustados, dialogando com cada realidade de cada local, para que a gente consiga garantir uma volta organizada e que os estudantes não sejam prejudicados. Alguns serviços nas universidades ainda podem estar afetados no retorno dos estudantes. Os técnicos administrativos ainda não têm posição sobre a assinatura do acordo e devem fazer assembleias ao longo desta semana. A proposta do governo para as categorias prevê reajustes de 9% em 2025 e 5% em 2026. O Ministério da Gestão concordou ainda em revogar uma portaria da época do governo Bolsonaro que ampliava a carga horária mínima semanal em sala de aula para os professores. Vera e Carol. Obrigada pelas suas informações, Igor. Uma greve que se estendeu bastante, Carol, com muito prejuízo para os estudantes. Também um desgaste grande para o governo, porque as propostas ficaram na mesa por muito tempo, sem que fossem aceitas. O Lula chegou a reclamar dessa greve, dizendo que era preciso que os sindicatos, os professores e também os servidores técnico-administrativos avaliassem o sentido daquela greve, quem ela prejudicava mais. E agora ela termina aí de um jeito meio esquisito, porque os técnicos ainda avaliando se vão aceitar a proposta do governo e os professores ainda decidindo quando exatamente voltam e como vai se dar a reposição dessas aulas. No primeiro semestre, algumas entidades, algumas universidades federais chegaram a ter 5, 6 dias de aula no semestre inteiro. Então, muito prejuízo para os alunos e um desgaste para a imagem dessas instituições. Acho que faltou ali uma maior unidade nas negociações, ficaram muito fracionadas entre vários sindicatos, uma disputa política muito grande entre o PT e outros partidos de esquerda nesses sindicatos, nessas federações, que também explica a dificuldade de negociação, faltavam interlocutores ali com o governo, e aí o resultado é esse, provavelmente aí vai ter um calendário de reposições a perder de vista, porque foi quase o semestre inteirinho comprometido com isso. Em alguns casos, alunos que já tinham perdas anteriores, né? No caso do Colégio Pedro II, que é um colégio federal de referência aqui no Rio de Janeiro, super tradicional, eles não tiveram aulas remotas durante a pandemia. No período todo de pandemia, os professores do Pedro II não deram aulas remotas. Então, já, né, para quem já era aluno do Pedro II naquela época, já vinha com essa perda.
E aí agora ainda emenda com essa greve longa, então é um desafio realmente tentar repor esse conteúdo, ainda mais nesse caso, né? Pedro II aí é ensino fundamental e médio, a gente não está falando nem de universidade, né? Exato, tem os colégios técnicos também, então tem um grande desafio aí de reposição, desculpa, dessas aulas. E o reajuste, esse reajuste que o Igor descreveu, não foi tão bem digerido pelas categorias, acharam que ficou aquém do que era necessário. A gente vai agora para Porto Alegre, porque a Maria Regina tem mais informações sobre novas chuvas por lá. Isso, Vera. Boa tarde a vocês aí que nos acompanham. A gente traz agora informações dessa situação que envolve o estado esse início de semana com instabilidade novamente, com elevação do nível do Guaíba e dos afluentes do Guaíba também, e por isso temos essa preocupação. A presença do vento sul aqui na região também tem colaborado para represar a água aqui do Lago Guaíba. Por isso, até a Prefeitura de Porto Alegre determinou hoje o fechamento preventivo de 3 comportas do sistema de proteção contra cheias aqui da cidade. Outras 6 estão fechadas de forma permanente, 3 seguem protegidas por bags, que são preenchidas por areia, por cimento, materiais também nesse objetivo de conter eventualmente, né, a água caso ela avance. O Guaíba que está em 3,31 metros, isso é acima da cota de alerta aqui em Porto Alegre, que é de 3,15 metros, mas ainda abaixo da cota de inundação de 3,60 metros. Inclusive, hoje foi feita uma previsão aqui por parte de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feita hoje, de que a probabilidade é baixa de que o Guaíba chegue nessa marca da cota de inundação. Então, ele não deve elevar até esse ponto de 3,60 metros, segundo essa estimativa feita pela URGS. De qualquer forma, aqui em Porto Alegre, o nível, como voltou a subir, algumas regiões, como na região das Ilhas, aqui na capital, uma área também que sofre com alagamentos, a gente voltou a perceber um cenário de moradores deixando as suas casas, locais em que a limpeza de comércio já era feita, esse trabalho, essa mobilização já acontecia, que agora, então, a água voltou a atingir algumas dessas áreas. Por isso, já tivemos esse movimento novamente de moradores deixando parte dessa região. Eldorado do Sul, município aqui na região metropolitana, também tem sofrido com essa elevação das águas, já conta com alguns pontos com água também avançando, embora agora durante a tarde o vento até tenha diminuído, a água recuou um pouquinho mais, mas especialmente moradores dos bairros Sol Nascente, Itaí, São Soci, eles seguem em alerta devido ao avanço do Guaíba. E segundo a prefeitura, 60 famílias já precisaram sair de casa em função disso. Na cidade de Guaíba, também aqui na região metropolitana, também temos alguns bairros apresentando pontos de alagamento. São pelo menos 5 bairros nessa situação e por isso a Defesa Civil do município também tem orientado que os moradores que vivem nessa região de risco de inundação deixem as suas casas. E mais de 20 municípios gaúchos reportaram danos em razão da forte chuva agora desse episódio específico desde o final de semana. São pelo menos 24 cidades, conforme a Defesa Civil Estadual, a maioria delas, muitas delas localizadas na região Centro-Serra, no Vale do Rio Pardo, que também tem sofrido já com a cheia de maio. E de acordo, por exemplo, com a Prefeitura do município de Arroio do Tigre, 850 casas ficaram danificadas após queda de granizo neste final de semana. Então, realmente, o clima tem sido muito complicado por aqui, mesmo em locais onde, muitas vezes, esse recomeço, essa reconstrução, a limpeza vai sendo feita, mas a gente percebe que a instabilidade retornando causa novos problemas e esse tem sido um problema também nesse mês de junho. Vera e Carol. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Tem um texto da Kelly Matos hoje na 0 Hora, Carol, falando que agora, quando se ouve barulho de chuva no Rio Grande do Sul, dá um desespero nas pessoas. E realmente é uma situação ainda muito, muito complicada. Tudo ainda por fazer, por reconstruir, todo o lixo ainda por retirar. E essas novas chuvas causando aí novos alagamentos e mais problemas. Uma situação inimaginável essa pela qual passa o povo do Rio Grande do Sul. Hoje o Ministério das Cidades baixou uma portaria, abriu um novo crédito extraordinário de 180 milhões para a reconstrução de casas na área rural lá do Rio Grande do Sul.
Vão ser destinados também 86 mil por unidade habitacional, e isso vai ser feito ali nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. 2.000 casas para pessoas que ganham na faixa de até R$ 4.400. Mas veja, é um número ainda ínfimo, muito pequeno, perto de todo mundo que perdeu a sua moradia, perdeu sua casa. Então, é um trabalho lento, limitado por um orçamento que também é muito engessado e que não pode chegar a números maiores do que já chegou, e é muita coisa. E ainda com essa possibilidade de que as chuvas dificultem o processo de reconstrução e até atrapalhem o que já começou a ser feito, né? Vai ser um trabalho longo, né, Vera? Infelizmente, esse de reconstrução é que vai requerer muito recurso, muita resiliência da população gaúcha, e acho que eles estão, com toda razão, cobrando soluções mais rápidas, né? Porque as pessoas que perderam suas casas querem ter para onde ir, querem saber como vão recomeçar, em que condições. Tem lugar que não vale nem a pena reconstruir, né? Já foi alagado tantas vezes, 3, 4 vezes. Você vai voltar para a mesma casa? Mas aí vai para onde? Com que recursos? Isso tudo precisa ser respondido, né? Exato. E você vê que o tema vai saindo um pouco da pauta, a gente já não vê mais o ministro Paulo Pimenta dando entrevista direto ou estando lá no local. Então, parece que houve uma mobilização muito grande num primeiro momento para mostrar a resposta. E agora vai entrar num período aí de manutenção dessa reconstrução, em que a gente também pode ali deixar de cobrar para que as coisas sejam feitas com celeridade, e que essa conjugação de esforços federais, estadual e municipais continue, né? Vamos para o intervalo? A gente volta já já? Voltamos já já. Estamos de volta com o Viva Voz, e agora a gente vai falar sobre essa semana aí esvaziada no Congresso. Arthur Lira permitiu que os deputados votem remotamente, muitos ficarão nos estados por conta dos festejos de São João, hoje dia de São João, e muitos vão a Brasília, aliás, a Lisboa, para o Congresso do IDP, que é o Instituto do Ministro Gilmar Mendes. Todos os ministros do Supremo vão, Procurador-Geral da República, vários ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a gente discute isso depois, mas agora o Igor traz essas informações a respeito de como vai ser essa semana no Congresso. Boa noite, Igor, de novo. Boa noite, Vera. Pois é, em meio aos festejos aí de São João, Brasília terá uma semana praticamente esvaziada, com a dispensa de deputados e senadores de baterem ponto fisicamente lá aqui na capital federal, né? Além disso, o Supremo Tribunal Federal também alterou a sua programação, e ministros da Corte e também do governo Lula vão para Lisboa, em Portugal, participar desse fórum jurídico promovido pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes. No caso de deputados e senadores, a ideia inicial era dar a dispensa de ponto apenas para parlamentares do Norte e do Nordeste, já que a semana é marcada pelos festejos juninos nessas regiões, hoje dia de São João, por exemplo. Mas houve reclamações dos parlamentares de outras bancadas e todos acabaram dispensados da presença aqui em Brasília. Se houver votação, eles podem registrar presença e votar por meio de aplicativos. Diante desse cenário, não há expectativa de que temas polêmicos, como o projeto que legaliza cassinos e jogos de azar, entrem na pauta. Em meio ao esvaziamento, o governo se preocupa agora com os prazos da reforma tributária. Os projetos que regulamentam a medida, detalhando, por exemplo, produtos da cesta básica, pagamento de cashback e incentivos para setores, devem ser votados até o recesso de julho. Um dos coordenadores da reforma, o deputado Luiz Gastão, promete compensar a semana parada com trabalho extra no fim de semana, garantindo a votação final até o recesso de julho. Vamos terminar esse período de audiências e vamos trabalhar no intensivo no final de semana, na segunda, terça-feira, para poder terminar o texto. A ideia é manter o cronograma de entregar dia 3, até porque nós queremos entregar esse texto, publicar dar publicidade a esse texto. E depois da entrega, ainda vamos ter as negociações e a discussão. Nós estamos trabalhando e deveremos votar antes do recesso, sim. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo também terá o funcionamento alterado com a realização do Fórum Jurídico de Lisboa, promovido
pela faculdade fundada pelo ministro Gilmar Mendes. Ministros de tribunais do governo Lula e até governadores confirmaram presença no evento, apelidado de Gilmar Palusa, em referência ao festival de música que acontece em São Paulo. Apesar do desgaste político com a folga fora de época, líderes políticos avaliam que o recesso será positivo para acalmar os ânimos após uma série de projetos polêmicos em debate lá no Congresso. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Eu acho que teve muito disso, Carol. O Arthur Lira viu que a coisa ficou muito feia para ele, em virtude principalmente da votação da urgência para aquele projeto do aborto, 1904. E esse recesso branco vem bem a calhar. É algo que acontece todos os anos com os festejos de São João em anos eleitorais. Isso fica ainda mais ali convidativo para os parlamentares, porque os que não são candidatos a prefeito tem algum apoiador ou aliado que é candidato, então querem estar presentes nas bases. É uma época de renovação do contato com as bases, então isso é muito forte, principalmente na região Nordeste. Aí une o útil ao agradável, faz sessão remota para o que precisar, tira esse assunto um pouco de cena e na semana que vem eles voltam com um discurso de que vão fazer um esforço concentrado para votar a reforma tributária, que é a grande prioridade. E aí o Lira acelera os processos, que ele sabe como fazer isso, tira do grupo de trabalho, leva para o plenário, e aí tem uma chance de se votar a regulamentação da reforma tributária até o dia 11 de julho, que é quando até onde vai esse esforço concentrado aí para a votação dos projetos, e são vários os PLPs ali que regulamentam a reforma tributária. E esse Gilmar Palusa todo ano gera esse desconforto, né, Vera? Porque é um negócio tão estranho você levar todo mundo para fora do Brasil para discutir temas relativos ao Brasil, né? Esse ano, estava até procurando aqui qual é o tema, avanços e recuos da globalização e as novas fronteiras, transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais. Precisa todo mundo com dinheiro público para Lisboa para discutir esse assunto, é um negócio estranho, né? Exatamente. Ele tem ali intercâmbio com 2 outras instituições portuguesas. O Gilmar tem uma presença muito grande na comunidade jurídica e acadêmica lá de Portugal. Mas a cada ano o tamanho do evento cresce. Nesse ano são palestras de quarta-feira agora até sexta. São 288 palestrantes e foi virando ao longo dos anos, né? Essa é a 12ª edição, mas foi virando um evento no qual as autoridades se sentem meio compelidas a ir. Se não for, fica chato, fica mal com o ministro Gilmar, que hoje é o decano do Supremo, exerce uma grande influência lá dentro, entre alguns dos ministros, e também muito grande no STJ, no TCU, em outras esferas aí. Esse ano até o diretor da Receita o superintendente da Receita também participa, enfim, vai quase todo mundo. São mais de 20 entre ministros do STJ e do TCU. Do Supremo, apesar de todos terem sido convidados, a lista de confirmados, por enquanto, era só de 6. Mas vão estar lá o Arthur Lira, o próprio, que, lembrando, né, foi beneficiado com uma decisão do Gilmar lá atrás, que anulou o inquérito contra ele, e agora, mais recentemente, com uma decisão do Alexandre de Moraes, que anulou, mandou tirar do ar reportagens da ex-mulher com acusações a ele. E vai estar também o Rodrigo Pacheco, que andou ali em algumas rusgas com os ministros do Supremo recentemente, mas vão estar todos lá confraternizando nesse evento. Não é como se a gente não tivesse discussões importantes no Judiciário e no Legislativo para serem entabuladas nesse fim de semestre. Na verdade, é um semestre em que pouquíssimo se votou de importante no Congresso, mas tem essa parada técnica geral para esses 2 eventos aí, que vai, com certeza, comprometer o calendário. Carol, teve hoje um fato relevante ali, muito simbólico, na política, embora a gente tenha poucas informações a respeito dele. Temos, na verdade, só uma foto que foi feita pelo fotógrafo oficial da presidência, Ricardo Stuckert, fez mais de uma, fez alguns registros fotográficos, mas o presidente Lula visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no seu apartamento aqui em São Paulo, no bairro de Genópolis. Tiveram ali uma conversa de cerca de meia hora, cujo teor não foi divulgado.
nem a razão da viagem. Quando você pergunta ao Planalto, a assessoria do presidente Lula diz que é uma visita de caráter pessoal, que tampouco tem a ver com a efeméride dos 30 anos do Plano Real, que é no próximo dia 1º de julho, nem com o aniversário do Fernando Henrique, que foi recentemente, dia 18 de junho, uma visita mesmo que o Lula aproveitou para visitar amigos, porque além do Fernando Henrique, ele visitou também o linguista Noam Chomsky, que está internado aqui em São Paulo, se recuperando. Então foi um dia que o presidente tirou para essas visitas de caráter pessoal, mas o Fernando Henrique também recebeu alguns dos pais do Plano Real. Tiveram lá o seu ex-ministro da Fazenda, o Pedro Malan, o Pércio Arida e também o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central no seu governo. E os três, e mais o Edmar Baixa, participaram de um evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso, sem o Fernando Henrique, que está passando aí por problemas de saúde, sobre os 30 anos do Real. O Vera, só para arrematar aquela história sobre o PL do aborto, o governo também escalou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para tentar fazer uma ponte, né? Enfim, melhorar a relação com as igrejas evangélicas. Ele começou participando de um evento promovido pelo pastor Ed René Kivitz, que é da Igreja Batista da Água Branca. Tem um vídeo circulando nas redes sociais, vai ter compartilhado pelo deputado pastor Henrique Vieira, em que o Silvio Almeida fala do projeto do aborto, diz que está envenenado pela ideologia do ódio, foi aplaudido. Agora, a gente sabe que esse pastor, né, o René Kivitz, essa igreja é um pastor progressista, que tem se colocado contra o bolsonarismo. Não sei se o Silvio Almeida tem toda essa interlocução com as igrejas evangélicas e com esse eleitorado, né, Vera? O que você achou dessa decisão do governo de escalar o ministro Silvio Almeida para tentar recompor essas pontes? Não parece que seja alguém que transite com frequência nesses meios, né, Carol? O ministro da AGU, Jorge Messias, tem mais trânsito com o público evangélico, ele é evangélico e tem ali uma vida nessas igrejas. O Silvio Almeida foi aplaudido, mas numa igreja de corte bastante progressista, que não é ali a média das igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais. Mais uma reportagem da Folha do fim de semana mostra que tem ali uma cisânia nas igrejas em relação a esse projeto. Muitos fiéis dizendo que passou longe das igrejas essa discussão, que essa questão de criminalizar a mulher não é bem vista entre os evangélicos, então é algo que não uniu nem mesmo os evangélicos como um todo. Então, é também por isso que o projeto vai saindo de cena de fininho ali. Bom, vamos para o nosso último tema, que é o caso dos irmãos Brazão e Ministério Público Eleitoral se manifestando sobre isso. O Igor Cardim já está na linha para falar com a gente sobre esse assunto. Diga, Igor. Carol, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no Tribunal Superior Eleitoral contra o pedido do União Brasil de cassação do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, preso e réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Brazão está sem partido após ter sido expulso pela legenda quando teve a prisão decretada pelo STF. O União Brasil acionou o TSE pela perda do mandato do parlamentar que representa o estado do Rio de Janeiro. No pedido, o partido diz que a gravidade das acusações é tamanha que atenta não apenas contra os princípios fundamentais da República, mas também contra os valores intrínsecos ao União Brasil. Apesar disso, o Ministério Público Eleitoral alegou que a expulsão do partido não gera infidelidade partidária. Em sua manifestação, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, alegou que os motivos que levaram à prisão preventiva de Brazão e, por consequência, à instauração do procedimento de expulsão dizem respeito à causa da investigação, que não é de competência da Justiça Eleitoral. Chiquinho Brazão também é alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em nota, a União Brasil reafirmou que a expulsão do deputado do partido se equipara a uma desfiliação voluntária e deve levar à perda do mandato. Carol e Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Esse caso vai assim se arrastando. É uma questão bastante inusitada em que o partido quer a cassação dele, a Justiça não, mas a Justiça não, o Ministério Público no caso.
Vamos ver o que vai dar, Carol. A Câmara nada, vai terminar o semestre e não vai julgar o pedido de cassação desse deputado. Incrível. De cassação não, tá em a banho-maria. autorização para que ele seja processado e também a cassação. A União Brasil expulsou, né? Agora tá querendo que seja cassado, né? Para eles essa terem situação mandado. esdrúxula. Sim. Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. Vou tentar dar um jeito, dar minha voz até as 10 da noite, quando eu tenho que apresentar o Roda Viva. Torçam por mim. Mandei receitas aí de própolis e pastilhas e rezas. Gengibre. Gengibre. O que é isso? Força guerreira. Força guerreira. Hoje é uma apresentadora com hematoma, outra com a voz toda zoada. Mas a gente vai trabalhar a semana inteira. Não vai para Lisboa, não vai para nenhum arraiá. Prometemos. Estaremos aqui. Estaremos Beijo, aqui. Vera. Até amanhã. Beijo, amiga. Tchau.